Bom, ao contrário do que alguns pensam, o movimento calvinista ou o movimento reformado, na verdade, não começou com João Calvino. Na realidade, o movimento reformado ele começou com Zwinglio, em Zurique, na Suíça. E os historiadores nos contam que desde cedo Zwinglio recebeu até uma boa educação, com forte influência humanista. A princípio, Zwinglio foi um sacerdote católico e, pelo fato de ele ter sido profundamente influenciado pelo Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, Zwinglio tornou-se um grande estudioso das Escrituras e um afamado pregador da Palavra de Deus. E por conta disso ele foi chamado então para trabalhar na Catedral de Zurique em 1518. 4 anos mais tarde, então, começam a surgir as primeiras divergências com a doutrina católica romana. Por exemplo, ele ensinou que não é errado consumir carne no período chamado da Quaresma. Ele também ensinou que não é errado os sacerdotes se casarem, porque isso aí é uma ordenança bíblica na realidade, um matrimônio para todos os homens. Foi em 1523 então que houve o primeiro debate público na cidade de Zurique, e aí então a cidade começou a se tornar protestante. Zwinglio escreveu 67 artigos para a igreja, e nesses artigos ele defende então que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Ele defendeu a autoridade das Sagradas Escrituras, defendeu o sacerdócio universal dos crentes, e além disso ele ataca então uma das colunas da Igreja Católica, que é o primado do Papa e também a missa católica romana. Esse movimento suíço, iniciado por Zwinglio, ficou conhecido então como a Segunda Reforma. E foi esse movimento que deu origem às chamadas igrejas reformadas, que se difundiu primeiramente na Suíça alemã e no sul da Alemanha. Em 1525, o Conselho Municipal de Zurique adotou então o culto em lugar da missa e também promoveu grandes mudanças na igreja. Alguns dizem até que essas mudanças de Zurique foram mais intensas, mais radicais do que as mudanças efetuadas por Martinho Lutero. Mas mesmo assim, os luteranos e os reformados, no geral, concordaram sobre a maior parte das questões doutrinárias levantadas. Mas eles discordaram seriamente sobre o significado da ceia do Senhor. E Zwinglio morreu muito cedo, então, em 1531. E com a morte precoce de Zwinglio, o movimento reformado continua sua marcha, mas agora com o jovem João Calvino. João Calvino nasceu em Noyon, na Picardia, no nordeste da França. O seu pai era secretário do bispo de Noyon e era advogado da igreja daquela cidade. Nós sabemos muito pouco sobre a sua mãe. Sabemos que o seu nome era Jeanne Calvin e faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Os historiadores contam que depois de seus primeiros estudos em Noyon, João Calvino foi morar em Paris e ali ele estudou teologia e humanidades. E aí depois, por determinação do seu pai, ele sai de Paris e vai estudar direito. Mas aí acontece que o seu pai morreu, e então Calvino retorna a Paris e dá prosseguimento aos seus estudos humanísticos, e então escreve em 1532 a sua primeira obra, que foi um comentário do Tratado de Sêneca sobre a clemência. Nós sabemos muito pouco sobre a conversão de João Calvino. Alguns dizem que ele se converteu em 1533, mas o que nós sabemos é que no dia 1º de novembro desse ano de 1533, um de seus amigos, chamado Nicolas Cope, fez um discurso de posse na Universidade de Paris, no dia de Todos os Santos. E, segundo o que se diz, esse discurso estava cheio de ideias protestantes, que dizia que Cristo é o único mediador e não Maria e os outros santos. E aí João Calvino então foi considerado coautor desse discurso, e por isso eles tiveram que fugir de Paris para não serem mortos. Em janeiro de 1536, exilado de Paris, Calvino foi para Basileia, e ali ele começa então a escrever a sua obra mais importante, a Instituição da Religião Cristã, ou as Institutas de Calvino, que foi publicada em 1536. E é interessante porque no prefácio dessa obra tem uma carta endereçada ao rei da França, Francisco I, onde Calvino faz um fervoroso apelo em favor dos evangélicos perseguidos. E aí, após voltar por breve tempo ao seu país, o Calvino decide ficar por um tempo na cidade protestante de Estrasburgo. E nessa cidade estava um grande homem de Deus chamado Martin Bucer. E aí, no caminho para Estrasburgo, ocorre algo interessante na vida de Calvino. Por quê?
João Calvino ele foi impossibilitado de seguir diretamente para Estrasburgo por causa da guerra entre a França e a Alemanha. E por isso ele faz um longo desvio, então, e passa exatamente pela cidade de Genebra, na Suíça francesa. E nessa época a cidade de Genebra já havia abraçado o protestantismo reformado há apenas 2 meses, em maio de 1536. E o grande líder da reforma lá era um senhor vigoroso e muito corajoso, pregador veemente chamado Guilherme Farel. O que acontece é que Farel fica sabendo que o autor das Institutas está de passagem pela cidade de Genebra. Então ele vai lá e tenta persuadir João Calvino a permanecer na cidade a fim de ajudá-lo na obra da reforma. Mas aí diz a história que Calvino resiste a todas as propostas de Farel. E aí, quase em desespero, então Farel faz uma ameaça com o juízo de Deus contra Calvino. Ele diz assim: eu declaro em nome de Deus que se você não nos auxiliar na obra de reforma aqui, o Senhor irá puni-lo por seguir o seu interesse em vez de seguir o chamado de Deus. E aí diz então que Calvino ficou extremamente comovido com a ameaça do juízo de Deus e, em obediência ao Senhor, concorda em trabalhar com Farel na difícil tarefa de reformar a cidade de Genebra. E não demorou então para que Calvino e Farel começassem a enfrentar conflitos com os magistrados de Genebra. E 2 anos depois, por causa dos conflitos, eles foram expulsos da cidade. Calvino vai então finalmente para Estrasburgo, onde, conforme ele próprio diz, ele passou os 3 anos mais felizes e produtivos da sua vida. E ali naquela cidade, a pedido de Martin Bucer, Calvino pastoreia então uma congregação francesa de 500 pessoas. Em agosto de 1540 ele casa-se com uma viúva de um anabatista chamada Idelete de Bury. Ali também ele participou de conferências religiosas ao lado de Martin Bucer. Ele publicou também algumas de suas obras mais importantes, a 2ª edição das Institutas e o comentário de Romanos. E foi dali de Estrasburgo que ele escreveu uma resposta ao chamado cardeal Sadoleto. E por que ele fez isso? Porque quando Sadoleto, que era um católico, viu que Genebra havia expulsado os seus reformadores, ele escreveu para a cidade na tentativa de ganhar de volta Genebra para o catolicismo. E aí, como não tinha ninguém lá na cidade para responder a Sadoleto, eles então foram atrás de João Calvino. E aí a relação entre eles começa então a melhorar, entre Calvino e os genebrinos. Mas, meus irmãos, em 13 de setembro de 1541, a paz de João Calvino vem a acabar. Genebra pede para que ele volte para a cidade. E ele não queria retornar porque, segundo ele próprio diz, aquela cidade havia feito muito mal para ele. Naquela cidade ele morria 1000 mortes diariamente. Mas aí os magistrados de Genebra insistem com seu retorno. E aí Calvino aceita então voltar, com a condição de que pudesse escrever a Constituição da Igreja Reformada de Genebra. E algo interessante é que quando Calvino retornou ao púlpito, diz a história que ele retornou à sua exposição dos Salmos e ele começou exatamente no lugar em que ele havia parado quando foi expulso há 3 anos atrás. No verão de 1542, o filho de João Calvino nasceu e morreu apenas 2 semanas mais tarde. Isso, sem dúvida nenhuma, conforme ele mesmo diz, foi um grande golpe para Calvino. Ele escreveu a um amigo dizendo o seguinte: o Senhor certamente me afligiu uma severa e amarga ferida na morte de nosso filho. No entanto, Ele mesmo é o Pai e sabe o que é bom para seus filhos. Bom, o que acontece então é que Calvino elabora para a igreja de Genebra aquilo que ficou conhecido como ordenanças eclesiásticas. E nessas ordenanças ele ensina 4 categorias de oficiais para a igreja: os pastores, que eram encarregados da pregação dos sacramentos; os doutores, encarregados do estudo e do ensino da Bíblia; os presbíteros, que tinham funções disciplinares; e os diáconos, que eram encarregados da beneficência, da obra de caridade. Os pastores e os doutores formavam a chamada Companhia dos Pastores. Os pastores e os presbíteros integravam o consistório, que era uma espécie de tribunal eclesiástico. Os anos de 1553 e 1554 foram terríveis para João Calvino. Isso porque havia em Genebra um grupo de homens não regenerados, não crentes, chamados de libertinos. E esse pessoal queria uma boa reputação na igreja, e eles queriam participar da ceia do Senhor. E Calvino negou a ceia a eles, mas infelizmente as autoridades municipais ficaram do lado dos libertinos.
e ordenaram então que a igreja servisse a ceia do Senhor aos libertinos. Mas Calvino não permitiu que isso acontecesse. Calvino não recuou diante do seu ponto de vista. E quanto a isso, ele disse o seguinte: vocês podem esmagar estas mãos, podem arrancar meus braços, podem tirar minha vida, meu sangue é de vocês, podem derramá-los, mas nunca me forçarão a dar as coisas santas aos profanos e desonrar a mesa do meu Deus. E para completar a história, em 1553, o médico espanhol Miguel Serveto estava preso na Espanha, aguardando a execução pelos católicos romanos, pelo fato dele negar a doutrina da Trindade. Ele até conseguiu escapar, e ele foi parar exatamente na cidade de Genebra. E lá ele foi preso e executado por heresia. Obviamente não foi João Calvino quem condenou Serveto à morte. Ele até pediu uma penalidade mais branda para Serveto. No entanto, Calvino teve uma participação nesse trágico episódio, uma vez que ele não lutou contra o Estado a fim de impedir a morte de Serveto. E isso, sem dúvidas, é lamentável para todos aqueles que admiram João Calvino. Como alguém já disse, ele pecou como todos os nossos heróis pecaram, exceto um, Jesus Cristo. Assim como Lutero, Jonathan Edwards e Spurgeon, sua maior virtude está em nos apontar para além de si mesmo, para aquele que nunca falhou e tomou sobre si as nossas falhas. É claro que a sua participação no caso Serveto não anula a sua grande obra como reformador, escritor, teólogo e líder eclesiástico. O ano de 1559 foi um ano muito especial na vida de João Calvino. Foi nesse ano que ele se tornou cidadão de Genebra, foi nesse ano que ele fundou a Academia de Genebra, foi nesse ano que ele publicou a última edição das Institutas. Por fim, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a visão de Calvino era tornar Genebra uma cidade cristã modelo, através da reorganização da igreja, de um ministério bem preparado, de leis que expressassem uma ética bíblica e de um sistema educacional gratuito e completo. E o resultado é que Genebra se tornou um grande centro do protestantismo. Genebra se tornou um centro de preparação de líderes reformados para toda a Europa, e Genebra também abrigou centenas de refugiados. João Calvino entendia que o Evangelho não é uma doutrina de língua, mas de vidas, e por isso o calvinismo veio a ser o mais completo sistema teológico protestante, tendo por princípio básico a soberania de Deus e suas implicações em todas as áreas da vida humana. Nas palavras de John Knox, que foi discípulo de João Calvino em Genebra, Calvino fez de Genebra a mais perfeita escola de Cristo na terra desde os dias dos apóstolos. E foi essa, então, a origem das igrejas reformadas ou presbiterianas. E os principais países em que se difundiu esse movimento reformado foram a Suíça, a França, o sul da Alemanha, a Holanda, a Hungria e a Escócia. João Calvino morreu em 27 de maio de 1564, mas antes de morrer, ele havia mudado a história da Europa e de todo o mundo ocidental.